né? Nesse sentido. Eu estou gravando, viu, pessoal? Fique tranquilo, que estou gravando. E aí depois eu vejo como é que eu disponibilizo. O outro ponto é que a jurisdição ela é inerte. Em que sentido? A jurisdição ela precisa ser provocada. Quando a gente falou, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, tá bom? É melhor para não confundir a questão do microfone. E aí, a característica da inércia é que a jurisdição ela precisa ser provocada. Ela não pode andar em regra de ofício. O que é regra de ofício? Ela sozinha se manifestar sem que seja provocado pelas partes. Então, em geral, a característica da inércia ela é predominante na jurisdição. Ela precisa de provocação. Como é que se provoca a jurisdição? Através do exercício do direito de ação. Então, ao exercitar o direito de ação, ao exercitar o direito de ação, nós estamos provocando a jurisdição, ou seja, fazendo com que o Estado juiz seja chamado para resolver aquele conflito, resolver aquela lide, resolver aquela controvérsia. Uma outra característica extremamente relevante na jurisdição é a chamada imutabilidade. O que é isso? Quando a gente busca a jurisdição, o que é que nós estamos querendo? Que seja aplicado o direito ao caso concreto, né? Então, tem-se uma lide. Ao ter essa lide, nós procuramos a jurisdição para que a jurisdição aplique o direito ao caso concreto. Então, a jurisdição ela tem esse papel de resolver as controvérsias aplicando o direito ao caso concreto, substituindo as partes e de forma inerte. Ela precisa ser provocada. Então, consequentemente, quando se provoca a jurisdição, se quer um direito. Se quer que a jurisdição garanta uma prestação jurisdicional que a gente está buscando. Por exemplo, quando eu entro com ação de indenização, eu entro com ação de indenização contra o Fernando Gimenez. Se eu entrar com ação de indenização contra ele, o que é que eu estou querendo? Que o Estado resolva se eu tenho ou não aquele direito. Se eu tiver o direito, o Estado julga procedente aquele pedido. Se eu não tiver, ele julga improcedente, ou seja, ele está prestando uma tutela jurisdicional. Desta feita, qual é o objetivo? Ter uma sentença, ter uma decisão judicial. Essa decisão judicial, ela, evidentemente, se não for satisfatória à minha pessoa ou da outra pessoa, o que ela pode fazer? Recorrer, interpor um recurso. E, ao interpor o recurso, vai se tramitar até onde for necessário. Nós fizemos uma estrutura orgânica para vocês e dissemos o seguinte: nós temos a base, que seria o primeiro grau de jurisdição, geralmente integrada pelos juízes singulares, juízes de direito, juízes federais, juízes eleitorais. Nós temos o segundo grau, que o segundo grau ou segunda instância, ela geralmente composta pelos tribunais de segunda instância, tais como Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal e dentre outros. Nós temos as instâncias superiores, STJ, STM, TSE, TST, então seriam os tribunais superiores. Nós temos no topo, né, doutor Fernando? O bicho está elegante, está sem camisa, né? O Supremo Tribunal Federal, veste a camisa, rapaz. O Supremo Tribunal Federal. Olha a Camila, tu chegou, olha aí, Camila, tá elegante, tomou banho, foi. Botou até o colar, ela, olha, para ficar aí. Ego, pra quê? O Tassiano, tá certo, o Tassiano deve estar aguentando, coitado. Tem a pena dele. Mas vamos para frente. Então, na medida em que nós temos lá em cima, olha aí como eu estou ficando bom, estou ficando até em pé, ó. Supremo Tribunal Federal, lá no topo. Eu não consigo falar sentado, não, estou doidinho aqui. Então, o Supremo Tribunal Federal está lá em cima. Se a matéria chegar até o Supremo, não é uma obrigação. Poderá chegar. Se você tiver habilidade, a matéria poderá chegar ao Supremo. Que é o topo máximo da nossa estrutura orgânica. Consequentemente, se eu não recorrer, vai atingir o quê, gente? Se eu não recorrer. Estou aprendendo a imputabilidade de respeito ao caminho do Não, já comecei a comer. Calma, Fernando, depois eu respondo. Fernando, tá com pergunta aqui. Então, gente, eu vou ver as perguntas, depois eu respondo uma vez só. É melhor, né? Para não ir parando. Então, quando eu busco a jurisdição, eu quero uma tutela jurisdicional, beleza? Se eu recorrer, eu posso ir até o Supremo Tribunal Federal. O Supremo é a última instância. Ele vestiu a camisa amarela agora, o Fernando. Então, o Supremo Tribunal Federal é a última instância. Depois dele não existe mais. Lá eu posso atingir o que eu chamo de coisa julgada ou caso julgado. Ou seja, a matéria se torna imutável para trazer o quê, gente? Segurança jurídica. Essa imutabilidade é o fato que eu tenho a possibilidade de esgotar todos os meios recursais. Se eu não esgotar os meios recursais, certo? É porque eu não quero. Por exemplo, eu perdi uma ação no primeiro grau. Resolvo não recorrer.
Se eu resolvo não recorrer, eu posso atingir o quê, gente? A chamada coisa julgada ou caso julgado. Ou seja, aquela matéria ela se torna imutável. Então, a imutabilidade, ela diz respeito, Fernando, à chamada coisa julgada. A imutabilidade, ela não é a tramitação do processo. A tramitação do processo, a gente contrarrima onde? Lá no devido processo legal. A imutabilidade é aquela ideia de que uma matéria, depois de resolvida, e se não cabe mais recurso ou eu optei por não recorrer, ela se torna imutável, atingindo o que a gente denomina de coisa julgada ou caso julgado. Então, a característica da imutabilidade é uma característica extremamente relevante, certo? Para a jurisdição. A imutabilidade aqui, quando eu não recorrer mais, ou eu não tiver mais opção, ou eu não quiser recorrer, porque o fato de interpor recurso, doutora Camila, é opcional. Eu não sou obrigado a entrar com recurso. Eu recorro se eu quiser. A senhora, como é uma pessoa questionadora, toda hora a senhora certamente vai recorrer. Né? O pobre do Tassiano aí, toda hora a senhora deve estar recorrendo. Eu vi até um vídeo hoje que eu achei muito parecido. Deve ser vocês dois aí. Aqui em casa está sendo assim. 2 cachorrinhos. Vocês viram esse vídeo? Eu achei tão legal. Recebi. Eu vou mandar. Pois é, se não tiver, eu vou receber. Eu achei massa. É aquele ali que está vendo aqui em casa também. Eu acho que aí tá pior, né? Mas tudo bem. Aqui não. Ah, sim. Quem manda é tu mesmo. Ó, mas, gente, vamos deixar as questões conjugais à parte, né? E dizer o seguinte: a mutabilidade é a característica que gera a chamada coisa julgada. Bota uma coisa na mente de vocês. Eu só recorro se eu quiser. Se eu não recorrer, vai atingir o que a gente chama de coisa julgada. A coisa julgada traz essa característica da imutabilidade. Então, a característica da imutabilidade, ela induz, gente, a chamada segurança jurídica. Então, para que serve uma decisão judicial? Para dar segurança. Se ela pudesse ser modificada a qualquer tempo, em todo momento, não gerava segurança. Ainda bem que eu estou longe, é que eu estou cuspindo. A pessoa, se eu estivesse aí, já tinha sido expulso. Eu estou cuspindo. Viu? Então, gente, essa é a característica da imutabilidade. A gente viu então 5 características. Substitutividade. Qual é o papel da jurisdição? Substituir as partes na resolução do conflito. Nós vimos a segunda característica, escopo jurídico de atuação do direito. A jurisdição é chamada para resolver um conflito, para resolver uma controvérsia. Terceira característica que a gente viu, existência de lide, que eu estou vendo aqui o horário, eu estou olhando aqui para dentro dessa tela. Lide. E lide uma controvérsia. Quarta característica, inércia. A jurisdição ela precisa ser provocada, ela precisa ser acionada, ela precisa ser demandada. Quinta característica, imutabilidade. É a característica de que eu posso recorrer se eu quiser. Se eu não recorrer, aquela matéria tende a ser imutável, porque nasce o instituto que a gente denomina coisa julgada ou caso julgado. Então, as 5 características mais predominantes para configurar, ou seja, diferenciar a jurisdição, gente, de outros institutos. Essas características elas servem para isso, diferenciar a jurisdição de outros institutos. Vlaima, tu tem uma pergunta? É Travepu, que colocou? Tem alguma pergunta? Gente, se tiver alguma pergunta, coloca aqui. Não, bota, professor, escreve. Oi, pergunta aí, vai. Beleza. Pergunta, vai, Fernando. Professor, é por esse motivo que quando a gente acha, por exemplo, um vício no processo, no caso do Lula, por exemplo, que alegam o vício no processo por conta da questão do juiz, a questão da rapidez do processo. É por esse motivo que é tão difícil voltar atrás, por conta da imutabilidade, porque já se tornou coisa julgada. Isso. Ou não tem nada a ver? Não, tem a ver sim. A questão é o seguinte, olha, o que é que a coisa julgada traz? A coisa julgada traz segurança jurídica, meu amigo. Porque se tu já imaginou se a gente toda hora pudesse questionar uma decisão judicial, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, para que serviria a jurisdição? A jurisdição serve para assegurar o direito que nós temos, ou que nós achamos que temos. Ela serve para isso. A jurisdição que é representada por Poder Judiciário é nesse sentido. Às vezes, nós operadores, ou até mesmo a imprensa, ela equivocadamente, ela passa uma falsa ideia. Ora, se eu atingir a coisa julgada, como é que eu vou poder mudar? Eu não posso mudar toda hora. Eu não posso alterar em todo momento, entendeu? Então, assim, professor, esse é um papel de extrema relevância para a jurisdição. Oi. Gente, os outros... qual é a prescrição da coisa julgada? Quem é que está perguntando? Sou eu, Felipe. Oi, Felipe. Diga. Eu queria saber qual é a prescrição da coisa julgada. Não, depende. Olha, entenda uma coisa. A prescrição ela é matéria de direito material, certo? Ela não é matéria de direito processual.
Gente, desliga o microfone, só abre quando for perguntar, por favor. Porque está confundindo. Só abre quando for perguntar, tá bom? Aí, só abre. Ó, Felipe. Tô ouvindo, Peraí, rapaz. professor. Ó, tá ouvindo? Ó, tem alguém aqui fazendo um mau contatozinho. Desliga o microfone. Estão até assoviando, rala, meu Deus. Ó, tem até um passarinho aí, Felipe. Entenda uma coisa. A prescrição, ela é matéria de direito material, certo? Matéria de direito civil, direito constitucional, direito eleitoral. Ei, gente, deixa eu namorar, eu tô ouvindo aqui o áudio. Tá É ruim, linda, ela é loura, loura. Peraí, eu vou botar mute aqui, que eu não sei. Ó, tá ouvindo, Felipe? Tô sim. Ó, deixa eu lhe dizer. O que é que acontece? A prescrição não é matéria, como eu já disse, de direito processual, é de direito material. No direito processual, ela tem um nome que a gente vai ver lá na frente de preclusão. O que é preclusão? Passou o momento de ajuizar uma demanda. Expirou um prazo, ou você não quis recorrer. A pergunta mais correta poderia ter sido assim: ó, a coisa julgada, eu cheguei lá. No processo civil, a característica é de que a jurisdição ela é imutável quando atinge a coisa julgada. No entanto, excepcionalmente, nós vamos ter alguns institutos de processo que permitem, digamos, uma reapreciação dessa coisa julgada de maneira excepcional. Um desses institutos é a chamada ação rescisória. A ação rescisória é ajuizada depois de 2 anos do trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É quando a matéria não cabe mais recurso. Seja porque eu não quis recorrer, seja porque eu fui à última instância, no caso, ao Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Seja porque eu esgotei todas as instâncias e não tenho mais nenhum recurso para interpor. Ou seja, pela questão que eu não quis recorrer. Aí eu chego ao trânsito em julgado. Por isso que a gente diz, sentença transitou em julgado. A sentença transitada em julgado, ela chega ao quê? Ela atinge a chamada coisa julgada. A coisa julgada pode ser revista? Em geral, não, porque a jurisdição civil ela tem a característica da imutabilidade. No entanto, ela poderá ser revista de maneira excepcional, como, por exemplo, com ajuizamento numa ação rescisória 2 anos após o trânsito em julgado. Mas a ação rescisória, eu só posso interpor se eu alegar vícios manifestos, algumas questões de índole formal, entendeu? Que a lei traz. Não é toda situação que eu posso rever. Por quê, Felipe? Porque senão ia trazer insegurança jurídica. E a imutabilidade é uma das características mais relevantes de jurisdição. Essa exceção é consequência de que instituto ou princípio? Como? Eu não entendi. Pergunta de Essa exceção, a coisa julgada, né? Não. Ela é uma característica de quê? Daquela questão de você sempre buscar o seu direito. Qual o princípio? O princípio do acesso à justiça ou da inafastabilidade da prestação jurisdicional, entendeu? Ele vem desse princípio, mas é uma excepcionalidade, entendeu? Não é a regra geral. A regra geral é o quê? Quando eu atinjo a coisa julgada, eu não posso mais modificar. Tá certo? Estou entendendo. Obrigado, professor. No processo penal tem uma diferença maior. Lá eu tenho um instituto chamado revisão criminal, que eu posso rever a qualquer tempo. Só que lá a revisão criminal ela tem que ser benéfica para ser revista a qualquer tempo ao réu. No caso da ação rescisória, não precisa ser favorável ao autor, ao réu, mas tem que ter observância a algumas formalidades de maneira excepcional. Por quê? A jurisdição civil, a imutabilidade ela é mais presente, ela é mais concreta, entendeu? É nesse sentido. Deu para ficar tranquilo, Felipe? Deu sim. Tá, professor, só última coisa, pode repetir? Só um minutinho, Fernando, só um minuto, deixa aqui com o Felipe. Vai lá, Felipe. Oi, Felipe. Só pela última vez, você pode falar só os nomes das 5 características? Sim. Primeira que a gente viu a substitutividade. Eu vou escrever aqui, certo? No chat, tá bom? Eu vou digitar. Primeira, substitutividade. Tem na apostila. Tem na apostila, mas vou escrever aqui. Substitutividade, escopo jurídico de atuação do direito, lide, inércia e imutabilidade. Na apostila tem, tá certo? Outros autores, eles citam outras características. Essas são as que eu considero mais relevantes, seguindo uma doutrina clássica, em especial da professora Ada Pellegrini, que foi a grande estudiosa de teoria geral do processo civil no nosso país. Aí agora, eu queria outro ponto. Gente, tem alguma pergunta? Tem? O Fernando está perguntando se a ação rescisória cabe em qualquer processo ou só os previstos no CPC. Não. Ela cabe nos processos cíveis em geral, entendeu? Por exemplo, no trabalhista, a gente vai buscar
lá essa possibilidade. No criminal, ele tem o instituto próprio, que é a revisão criminal. Lá eu não tenho. Entendeu? Geralmente, são os que estão sujeitos ao Código de Processo Civil, evidentemente. Nós sabemos que o processo trabalhista, a gente só usa o processo civil de maneira excepcional, extraordinária, ou seja, de maneira supletiva. Então, geralmente, são os que estão adstritos mesmo ao processo civil. Ok, Fernando? Ação rescisória, pronto. Foi a última pergunta. Alguém mais? Alguma pergunta aqui? Vamos para frente. Gente, eu tenho uma questão para fazer, mas eu vou fazer... É uma questão que eu mandei rodar para vocês, e aí eu mandei para o e-mail de vocês. Vocês receberam? E-mail não, mandei no torpedo. Mandei um torpedo. Foram 5 questões de concurso, tá? E aí eu tenho uma questão aqui que diz respeito aos princípios. Então, vamos aqui terminar. Então, primeiro as características, ok. Aí nós temos alguns princípios que são inerentes à jurisdição. Características, para que servem as características? Para configurar, para diferenciar a jurisdição de outros institutos. E a lei, como a gente sempre fala, todo instituto nós temos princípios que alicerçam aquele instituto, né? E aí nós temos alguns princípios que são inerentes à jurisdição. Por exemplo, nós temos o princípio, estou gravando tudo, tem 39 colegas, viu, gente? Depois a gente passa. Nós temos, por exemplo, o princípio da territorialidade. O que é que diz esse princípio da territorialidade para alicerçar a jurisdição? Gente, a atuação do órgão jurisdicional ela é territorial, ela é localizada, ela é dentro de uma área em que é estabelecida pela lei. Por exemplo, um juízo processante ele não pode interferir e exercer o papel jurisdicional em uma outra área que não seja a dele, certo? Por quê? Se ele assim o fizesse, ele estaria violando frontalmente o princípio da territorialidade. É por força desse princípio que a gente tem aquela subdivisão. Por exemplo, com marca A, com marca B, com marca C no âmbito estadual. Nós temos aquela subdivisão em zonas no âmbito eleitoral. Nós temos aquela subdivisão em varas trabalhistas no âmbito trabalhista. Nós temos a subdivisão em conselhos da Justiça Militar no âmbito da Justiça Militar. Então, essas subdivisões, elas dizem respeito ao princípio da territorialidade, que ele alicerça a jurisdição nesse sentido. O que foi que a gente disse sempre? A jurisdição ela é una, só que ela mereceu ser distribuída, ser fatiada, ser rateada. É por força desse princípio também que a gente tem um instituto que a gente denomina de competência. É tanto que a competência, que nós vamos falar na próxima aula, ela é uma delimitação da jurisdição. Por força de qual princípio? Territorialidade. Nós temos uma área territorial de abrangência, de atuação do direito. Um juízo processante ele não pode interferir na área jurisdicional de outro juízo, por força do princípio da territorialidade. Está na apostila. Ok, gente? Segundo princípio, indelegabilidade, certo? A indelegabilidade é aquela ideia de que quando eu estou exercendo o papel jurisdicional por força de um princípio do juiz natural, o que é o princípio do juiz natural? É aquele que veda os tribunais ou juízos de exceção pela Constituição. Ou seja, quando eu exerço o papel jurisdicional, eu tenho que estar investido, certo? Investido nessa função, nesse papel. A lei me determina. A juíza Camila ela tem que atuar nessa área. Qual é o princípio? Territorialidade. Além de atuar nessa área, a juíza Camila ela não pode transferir, delegar essa atuação jurisdicional para um terceiro. É uma delegação ou uma transferência de uma delegação que eu recebi para exercer o papel jurisdicional, ela só vai ser possível de maneira excepcional, extraordinária. Então, é o princípio da indelegabilidade. Eu não posso delegar aquele papel que eu recebi do Estado juiz para um terceiro. Ora, se eu recebi essa atribuição do Estado para exercer a jurisdição, eu não posso transferir para um terceiro, eu não posso delegar. Então, primeiro princípio, territorialidade. A jurisdição é dentro de uma área. É daí que vem a denominada competência. Além de estar numa área, eu recebo uma delegação. Qual é esse princípio? Indelegabilidade. Eu não posso transferir essa delegação que eu recebi para um terceiro qualquer. A não ser numa hipótese de férias, de afastamento, de promoção, que a lei permite, mas geralmente eu não posso. Geralmente eu não posso fazer isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode digitar aqui ou eu pedir o áudio. Outro princípio é o princípio da investidura, certo? Então, para exercer... Oi, por não. Quem é? Fernando. Sou eu. A indelegabilidade.
O juiz de garantia, ele fere esse princípio, a prerrogativa do juiz de garantia, porque ele vai estar passando uma parte do processo, tá certo que é processo penal, mas ele não passa o processo, o começo do processo, e o outro juiz seguinte, ele vai pegar já o processo a partir do princípio já encaminhado pelo juiz de garantias ou não? Meu querido rapaz, ô menino inteligente, ainda bem que eu estudei essa parte, viu, do juiz de garantias. Ó, primeira coisa, juiz de garantia não é objeto de processo civil, né? Que fique claro. O Fernando até esclareceu isso na pergunta, né, Fernando? A única coisa é assim, o juiz de garantia, que está até uma polêmica, está suspensa a aplicação, ele é um instrumento que já vinha sendo utilizado em outros países no âmbito do processo penal. Pelo contrário, ele está dentro das exceções da indelegabilidade, entendeu? O que é delegar? Eu recebi uma atribuição e eu transfiro. Ora, o juiz de garantia foi um instrumento que foi criado agora com o pacote anticrime em janeiro. Para quê? Para que se distribuam os papéis dentro da atuação jurisdicional no processo penal, entendeu? Então, assim, essa é a situação. O juiz de garantia, pelo contrário, ele está dentro dessa possibilidade. É delegável quando a lei permite. Não pode é quando eu recebo essa atuação jurisdicional e, de repente, eu recebo essa atuação e transfiro para um terceiro. Eu não posso, eu não quero atuar, não. Eu não quero atuar nesse processo porque a Camila é minha amiga. Eu não quero atuar porque o marido dela, o Tassiano, o melhor advogado do Ceará na área trabalhista, né? Fala para ele, viu, para ele, né? Um dos melhores advogados na área trabalhista, o marido dela, é um cara que é meu amigo e eu não quero fazer isso aqui. Não, não posso. E tem as situações que a gente vai ver lá na frente de impedimento de suspensão, mas outra coisa. A indelegabilidade é quando eu recebo essa atribuição e eu transfiro. O juiz de garantia não acontece isso. Ele tem uma parte que diz respeito a ele e uma parte que diz respeito ao juiz de direito, que a lei permite fazer isso. Tá bom? Essa é a situação. Então, mais para frente, gente, outro princípio, o princípio da investidura. Quando o princípio da investidura, Camila, não está aí na apostila, não, mas acrescenta, tá certo? Investidura, princípio da investidura. Qual é a ideia do princípio da investidura? Quando eu vou, porque o juiz natural ele é semelhante. Qual é a ideia do juiz natural? Não posso criar tribunais ou juízos de exceção, certo? A investidura, o que é? Você tem que, para exercer o papel de juiz natural, você tem que estar investido na função. Seja por concurso público, que é no primeiro grau de jurisdição, você geralmente, na estrutura orgânica, você só adentra numa função jurisdicional se você estiver investido num concurso público de provas e títulos. Exceção, por exemplo, da justiça eleitoral, porque a jurisdição eleitoral, que é especial, ela não tem uma jurisdição própria. Ela pega emprestada da justiça comum. Ela pega emprestada da jurisdição comum, seja a federal ou a estadual. Então, ela não tem uma jurisdição específica própria, né? Mas todos os demais, por primeiro grau, têm que estar investidos na função. Se investem como? Exercendo a atribuição jurisdicional nesse sentido, tá certo, gente? Então, esse é o papel do princípio da investidura. Outro princípio, imparcialidade do juiz. O juiz tem que ser imparcial. A gente está quase terminando o tempo, mas aí o que é? Na próxima aula a gente complementa. A imparcialidade do juiz, o juiz tem que ser imparcial, certo? Ele não pode ter lado, tem que observar essa regulação sem ter lado, certo? E, além disso, nós temos o princípio também da inafastabilidade da prestação jurisdicional. Então, a gente tem um princípio da investidura, nós temos o princípio da inafastabilidade, nós temos o princípio da indelegabilidade, nós temos o princípio da territorialidade, ou seja, são princípios que alicerçam a jurisdição, com aquela ideia de que ela está aí para aplicar o direito ao caso concreto dentro de uma área específica territorial. Além de estar nessa área territorial, tem que estar em que sentido? Para exercer esse papel. Não pode delegar, é o princípio da indelegabilidade, tem que estar investido na função, ou seja, dentro da função, por observância concurso público de provas e títulos, no primeiro grau, ou por promoção, ou por nomeação. Por exemplo, no caso do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é nomeação. No caso, quando eu entro, eu posso entrar na função jurisdicional no que a gente denomina, de quinto constitucional. Alguns tribunais, um quinto dos lugares, ele é preenchido por representantes do Ministério Público e da advocacia, ou seja, não teve concurso, não teve promoção, só que teve nomeação. Então, são algumas formas de investidura na função jurisdicional. Então, esses são princípios inerentes à jurisdição. Investidura, indelegabilidade, territorialidade, inafastabilidade, juiz natural
Todos são princípios que alicerçam para justificar a existência da jurisdição. Gente, eu não sei quanto tempo ainda tem. Eu acho que tem